Fala galera, mais um vídeo no canal. Esse vídeo aqui vai ser um pouco diferente. Eu vou falar aqui sobre uma teoria que eu desenvolvi e queria compartilhar com vocês. Na verdade, é algo que, lendo livros, observando, estudando, eu cheguei nessa conclusão aqui. E que quando eu entendi isso, quando eu coloquei isso no papel, fez muito sentido para mim, que eu gostaria de compartilhar com vocês, porque eu acho que é algo que pode ajudar você aí na sua caminhada, você a ter um melhor entendimento aí da sua realidade. O nome dessa teoria são as 3 camadas da percepção da realidade. Bom, basicamente o que essa teoria diz? Que a gente percebe a realidade dentro de 3 níveis, de percepção. Existem 3 principais níveis de percepção para a gente entender a realidade. O que eu quero dizer com isso? A realidade em si, ela está posta, ela está aí. Só que nem todos os seres, nem todos os entes, nem todos os seres humanos, eles vão enxergar a realidade da mesma forma. Vai ter gente que vai olhar para um aspecto da realidade e não vai conseguir aprender, não vai conseguir enxergar, não vai conseguir absorver o que aquela realidade está querendo dizer e, consequentemente, ele vai sofrer as consequências de não entender a realidade tal como ela é. É como diz aquela frase, você pode negar a realidade, mas você não pode negar as consequências de negar a realidade. Então, com base nisso, foi que eu desenvolvi essa teoria, E vamos lá, basicamente, eu gostaria que você imaginasse aí 3 círculos, um menor no meio, um segundo maior, que envolve esse círculo menor, e um terceiro maior, que envolve os 2 círculos anteriores, Como se fosse um alvo, assim, imagina um alvo. E os círculos exteriores e externos vão envolvendo o círculo interno e interior. E no primeiro nível, a gente tem as primeiras percepções da realidade. Geralmente, e essa parte eu não desenvolvi ela por completo, mas a gente tende a ter esses níveis de percepção muito ligados à nossa idade. Então, dependendo da idade que a gente tem, a gente está no nível 1. Dependendo da idade a gente está no nível 2 ou no nível 3. Mas, obviamente, nem sempre é assim, Tem gente que vai estar com 60 anos, que deveria estar no nível 3, mas ela está no nível 1, porque ela não evoluiu, não evoluiu a percepção dela, a forma de enxergar. Mas o que quer dizer esse nível 1, Nesse nível 1, a gente basicamente está numa prisão mental. A gente segue as regras sem questionar, então faz isso e ponto, Quando a gente é criança, não bota o dedo na tomada e ponto, não tem por que explicar. Você tem que tomar banho, você tem que fazer isso. Nossos pais, os adultos que estão à nossa volta, eles não nos dão ordem e ponto. A gente não tem capacidade cognitiva para entender, a gente tem que simplesmente escutar e obedecer. Então a gente segue regras sem questionar, a gente tem a insegurança, a gente tem medo do desconhecido. Então tudo que é desconhecido para nós, tudo que está fora ali da nossa bolha, da nossa realidade, a gente tem medo, a gente tem um desejo vago de uma realidade diferente. Então a gente até gostaria de fazer coisas diferentes, mas a gente não tem a coragem, não tem a disposição de enfrentar isso, de ir lá e encarar o medo, porque a gente está ainda na nossa prisão mental. Evidentemente, a gente não conhece a verdade, então a gente tem um contato com uma parcela da verdade, uma parcela mínima do que é a verdade, e entende verdade aqui como a realidade, como as coisas em si, e a gente não conhece a verdade como um todo. Então a gente... E eu quero que você estenda isso a tudo, tá? Por exemplo, se você vai falar de política, e você tá no primeiro nível, você tá na prisão mental. Você segue regras sem questionar, você tem segurança do desconhecido, você sonha com uma realidade utópica. Enfim, isso daqui se aplica a tudo. Se você tá no relacionamento e você tá no primeiro nível, você vive numa prisão mental ali, que você acredita que os relacionamentos devem seguir uma regra. Você tem segurança com relacionamentos com pessoas que
você não conhece, então você sempre está com um bloqueio mental ali de conhecer novas pessoas. Enfim, isso daqui se estende a todas as áreas. Outra característica do primeiro nível é a visão a curto prazo. Então a gente pensa em recompensas imediatas. Isso aqui é uma característica que evidencia muito esse nível de percepção da realidade. Quem só quer saber das coisas a curto prazo, quem só quer saber do resultado imediato, ou seja, né, quem quer ganhar dinheiro rápido, quem quer ficar rico com o tigrinho, quem quer ficar rico com aposta, sem esforço, né, são pessoas que evidentemente demonstram que não conhecem a realidade, né, que elas têm um desejo vago de uma realidade diferente, mas elas não sabem como alcançar essa nova realidade dela, e aí elas acabam caindo nessa cilada aí, né, de acreditar que as coisas vêm rápido, que as coisas acontecem de um dia para o outro e que elas basicamente merecem aquilo, né, que elas são merecedoras de ter uma realidade diferente, mas sem aplicar o esforço necessário para que isso seja possível. Mais outras características, né, desse primeiro nível são escravas dos desejos e dos medos. Então são pessoas que elas não conseguem vencer suas próprias vontades. Então são pessoas que tendem ao vício, seja vício em jogos, em bebidas, em cigarros, em sexo. São pessoas que tendem ao vício porque elas não conseguem enxergar o mal que esse vício promove na vida delas. Elas não conseguem olhar a longo prazo. Esse é um ponto importante, né? Elas não conseguem olhar a longo prazo e desenrolar o que esse vício ou esse comportamento vai gerar na vida dela a longo prazo. Então, como ela está focada em ter prazeres e resultados imediatos, e em contrapartida, né, ela não consegue enxergar o mal que isso vai causar a longo prazo. Também são pessoas que preocupam-se apenas com o bem-estar material e a felicidade. Então, se você percebe que, né, nessas pessoas, que elas estão em busca da felicidade. É uma preocupação muito grande em ser feliz, em buscar sua felicidade. Você precisa buscar sua felicidade. Você não pode deixar que as pessoas falem o contrário com você, porque você é feliz, você é livre, né? E esse é o argumento que elas compram. Só que isso, na vida delas, só está causando destruição. Essa busca constante pela felicidade só está deixando ela mais infeliz e ela não consegue avançar, porque ela vive em busca de algo intangível, né? Ela vive em busca de uma realidade utópica, imaginária, que ela não sabe nem definir o que é, mas que ela deseja com todas as forças. Outra característica de quem está nesse nível, né, são incapazes de pensar por conta própria. Ou seja, são pessoas que elas precisam de alguém dizendo para elas o que elas têm que fazer, o que elas têm que vestir, em quem que elas têm que votar, o que elas têm que acreditar. Então essa é uma característica bem comum de quem está nesse nível aí de percepção. E essa incapacidade de pensar por conta própria, seja por falta de intelecto suficiente ou por falta de informação. Então isso faz com que essas pessoas fiquem presas nesse nível. Então, resumidamente, o que caracteriza o primeiro nível aí de percepção da realidade é a prisão mental. São pessoas que estão presas em suas mentes e tem todas essas características aqui que eu conversei com vocês, né? São pessoas inseguras, reféns de desejos e vícios e tudo mais. Bom, uma vez que você rompe esse primeiro nível, né, de percepção, a gente avança para o segundo nível, que é o nível onde a gente descobre que existem coisas além daquelas que a gente acreditava. Isso daqui é como se fosse um parto mental. Quando você descobre que existem coisas que vão além das quais daquela que a gente imaginava, além daquela que a gente acreditava, isso daqui faz com que a gente realmente tenha um outro nível de percepção, que a gente avance. É um ponto crítico, porque a gente está ainda preso nas nossas crenças anteriores, mas a gente se depara com
percepções e com fatos que nos mostram que existem mais do que aquilo que a gente acreditava, ou que aquilo que a gente acreditava não estava correto. E isso aqui, para a gente ter a capacidade de assimilar e de concordar com isso e de usar isso a nosso proveito, realmente é um esforço muito grande. Então, a característica do nível 2 é essa, que a gente descobre que existe coisa além das quais aquela que a gente acreditava. Eu gosto de dizer também que essa parte, como eu falei em questão da idade, é a parte da juventude mental. É onde a gente é um adolescente mental, Mentalmente a gente está aqui na adolescência. E aqui os sonhos, os nossos sonhos começam a se tornar mais real, então a gente para de acreditar que as coisas vão vir rápido, fácil, jogando um joguinho a gente vai ficar milionário. A gente começa a entender que a realidade é diferente, que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa se esforçar, que a gente precisa se dedicar, a gente precisa pagar o preço para ter aquilo que a gente deseja. A gente começa a perceber que o mundo não é aquela maravilha, que aquela utopia que a gente acreditava quando a gente estava na infância mental, ele não é realidade, ele não tem como se aplicar na realidade, e que a realidade é muito mais complexa e muito mais dura do que aquilo que a gente gostaria que fosse. Nessa fase aqui, a gente também tem um desejo intenso de explorar e aprender. Uma vez que a gente rompeu essa bolha, que a gente entendeu que aquilo que a gente acreditava não é necessariamente toda a realidade, ou que aquilo que a gente acreditava não era o certo, a gente agora tem sede, a gente quer aprender, a gente começa a consumir bastante livro, bastante curso, bastante treinamento. A nossa sede por aprender, ela se torna gigantesca, porque se tudo aquilo que eu acreditei até então eu coloquei em xeque, eu tô novo, eu tô pronto para descobrir o novo, eu tô pronto para explorar coisas novas, entender novos caminhos, novas filosofias. Então nessa parte aqui a gente trabalha com essa ideia de que o desejo de aprender, o desejo de explorar, ele se torna muito grande. Nessa parte aqui também, nessa fase aqui também, nesse nível, a gente tem indícios de rebeldia, porque uma vez que a gente superou o nosso entendimento anterior, a gente é visto como rebelde. Então, se a gente acreditava em uma determinada coisa e passa a não acreditar mais, ou passa a entender que aquilo não é o todo, a gente é tido como rebelde, é visto como rebelde. E essa também é uma característica muito marcante desse segundo nível de percepção da realidade. Outra característica que define, que marca esse nível, são os conflitos internos, porque esse choque, essa quebra com as crenças do passado, elas causam fortes conflitos internos. Tem gente que fica preso aqui durante anos, Tem gente que ela enxerga que existe algo a mais, mas ela não aceita. Então ela fica num conflito, remoendo aquilo internamente de forma muito pesada, e se ela não consegue vencer isso, ela fica presa num limbo, um limbo mental, onde ela entra em choque entre o que ela acreditava que era verdade e o que ela está vendo ali que é a realidade em si, Por isso que eu tô falando que essa aqui é uma fase muito difícil. É como se fosse um parto mental, Você tava ali dentro da sua prisão mental, envolto ali na placenta, vamos dizer assim, e você é parido para fora e é exposto a uma realidade muito insalubre, muito mais perigosa, muito mais complexa do que aquela que você gostaria de acreditar, naquele seu mundinho ali pequenininho, onde tudo é controlado e tudo é ilusão. Então isso aqui causa um choque muito grande nas pessoas. E se elas não superam isso, elas acabam tendo uma crise de identidade muito forte. Elas passam a não se reconhecer mais. Tudo aquilo que formava a identidade dela, que formava a percepção dela, que formava quem ela é, As pessoas que, por exemplo, são muito identificadas com, um partido político, um time de futebol, uma crença, uma religião, quando elas rompem com isso, elas perdem a sua identidade, porque elas eram reconhecidas por aquilo. E hoje ela perdeu, ela superou, ou ela não acredita mais naquilo, e isso faz com que a sua identidade seja abalada.
E isso é tipo assim, é algo crítico na nossa experiência com a realidade, né? Quando a gente perde a nossa identidade, quando a gente não sabe mais quem a gente é, isso faz com que a gente tenha sérias e graves interferências, né, na nossa vivência, na nossa vida como um todo. Nessa fase aqui também, a gente acaba dando brechas, né, para ser levados por ideologias para preencher esse vazio, né, que ficou. Se a gente, dentro desse aspecto que a gente está conversando, né, de crise existencial, de crise, de conflito de identidade, se a gente não supera isso na nossa mente, a gente fica pronto para ser levado por alguma ideologia ou né, filosofia que responda vagamente o vazio que a gente tem interior, né? Se a gente se depara com alguma proposta que responda minimamente o que a gente tem ali como dúvida, como questão, a gente se agarra a isso porque a essa nova verdade, né? A esse novo mundinho. Então a gente tem que ficar muito, muito atento com isso para a gente não voltar para o nível 1 e ficar preso ali remoendo essa nova filosofia. E o grande problema aqui é que quando a gente faz isso, a gente passa a acreditar que agora sim a gente é o espertão, que a gente é o inteligente, porque a gente superou aquela verdade antiga e se abraçou a essa verdade nova, só que essa verdade nova também não é o todo, ela só é mais um nível de percepção da realidade. Só que a gente pode acabar se apegando a esse novo nível e acreditando que agora a gente sabe de tudo. Então são aquelas pessoas que, né, leram 2 livros, viram um curso, fizeram a faculdade e acham que entende o mundo como um todo, toda a sua complexidade, só porque ela subiu um pouquinho mais no nível de percepção da realidade. Nessa fase também, algumas pessoas elas se tornam o oposto daquilo que elas acreditavam antes. Então, devido, né, a esse choque de crenças, ela pode se tornar opositora do que ela acreditava antes. Então, isso daqui também faz com que as pessoas virem vilãs, vamos dizer assim, né, na percepção daquelas pessoas que ainda se mantêm no nível anterior e hoje elas falam o oposto, né? Então, a pessoa que era crente ficou ateu, a pessoa que era, ela era de direita foi para esquerda, ou era de esquerda e foi para direita, enfim. Quando ela se depara com essa nova percepção da realidade, muitas pessoas também elas viram o oposto daquilo que ela acreditava antes, e isso é um choque muito grande, né? Para ela preencher essa identidade dela, essa nova identidade dela, ela se identifica com o oposto daquilo que ela acreditava, e isso torna-se a nova realidade dela como uma ferramenta para entender o mundo, né? Para viver no mundo. E, né, tudo isso que a gente está falando do nível 2, o que acontece? Muitas pessoas elas param por aqui, né? Como eu falei, muitas pessoas elas se estabelecem aqui, elas subiram um pouco mais no nível do entendimento da realidade, da percepção da realidade, e elas se abraçaram, se agarraram a esse novo entendimento e acredito que agora esse novo entendimento é o total, é toda a compreensão da complexidade humana e ela não precisa aprender mais nada. Isso aqui já satisfaz essa necessidade de identidade dela, de ferramentas, né, de resposta que ela precisa ter em relação à percepção da realidade. Porém, existe o próximo nível, né? E para mim, dentro da minha teoria aqui, esse é o último nível, que é o nível 3, que é quando a gente descobre que a verdade que a gente estava buscando, ela está dentro da gente, ela não está em algo exterior. E esse aqui é um marco muito importante na vida de quem chega nesse nível aqui, né? São pessoas que elas tendem a ser líderes, elas tendem a ser monges não, né? Que eu quero dizer gurus, elas tendem a ser pessoas que elas são diferentes, elas romperam com o jeito tradicional de enxergar a vida, né? São aquelas pessoas que enxergam o mundo de uma forma mais sistêmica, de uma forma mais ampla, elas conseguem enxergar do alto, vamos dizer assim, né? Elas conseguem entender como as coisas se relacionam, se correlacionam, e elas perceberam, né,
que a resposta daquilo que elas estão buscando não está numa filosofia, não está num livro, não está num curso, né? Não está na política. Na verdade, aquilo que elas estão buscando estão dentro delas mesmas. Tudo que ela deseja, tudo que ela... todas as respostas que ela precisa ter está dentro delas mesmas. E aqui, né, voltando na questão da idade, é a idade da maturidade mental, né? Nessa fase aqui, a pessoa já é madura mentalmente, ela sabe que as coisas não são preto e branco, existem tons de cinza aí pelo meio, né? Não existe isso de certo ou errado, existem nuances, você consegue entender as coisas, e claro, né, eu tô dizendo aqui, tô fazendo a leitura do nível 3, né? Mas o que eu quero dizer é que são pessoas que elas são mais elas entendem a complexidade das decisões humanas. Então elas entendem que, por exemplo, o cara que faz alguma coisa que aparentemente todo mundo tá taxando de errado, pode ter uma explicação ali na cabeça daquela pessoa, o que ela fez não era errado. Então, enfim, estou dando exemplos aqui, mas são pessoas que perceberam que a resposta está dentro de si mesmo e que elas não engolem mais tão facilmente uma resposta vazia, uma filosofia vaga, algo que realmente, tipo assim, não preencha ela. Ela é uma pessoa mais crítica, mais cética e com tudo isso ela chegou à conclusão de que a resposta que ela precisa não vai estar fora dela, não vai estar em algum ensinamento, né, que ela aprendeu, mas sim que vai estar dentro dela. E aqui a gente chega num ponto crucial dessa minha teoria, né? Essa teoria aqui, ela é dividida, né, nesse nível 3, né, que eu quero dizer, esse nível 3 ele é dividido em 3 fases. E não existe... essas fases, não necessariamente elas são uma melhor que a outra, né? Não quer dizer que a terceira fase é melhor do que a primeira. Elas são 3 características da forma de enxergar esse nível 3. Quando a pessoa chega nesse nível 3, ela, em tese, ela está em uma dessas 3 fases, ou 3 ciclos, né? Ou 3 modos de ver a vida. O primeiro é o niilista. Então a pessoa estudou, viu todos os cursos, todas as linhas filosóficas, todas as religiões, né? Claro que eu estou sendo aqui hiperbólico, não tem como você ver tudo isso. Mas enfim, ela tentou por todos os lados ter ferramentas e conceitos para enxergar a realidade. E ela chegou na conclusão de que nada importa, né? O niilista é aquela pessoa que nada importa, nada vale a pena, tudo é fútil, tudo é para nada, tudo é vão. Ela tem aquela visão meio que pessimista da vida. Não é pessimista no sentido mais seco da palavra, mas aquela visão de que nada importa, não importa o que a gente faça, vamos morrer e é isso aí, então vamos viver a vida. São aquelas pessoas que podem até se entregar a drogas e a desejos, né? Porque ela volta naquele nível 1. Ela viu tudo, caminhou, fez um longo trajeto, uma longa jornada. Ela viu que a resposta que ela procurava não está externa a ela, está interna, está interior, e ela decide voltar lá no nível 1, conscientemente, e falar: quer saber, é melhor ficar aqui nos prazeres, é melhor ficar aqui nos desejos, é melhor me entregar, nada importa mesmo, nada faz sentido. São pessoas que se esvaziam, né, de toda a esperança, elas não conseguem ter esperança mais de um futuro, ter esperança mais na vida, porque ela entendeu que nada do que ela faça, nada do que ela aprenda, nada do que ela estude vai fazer diferença. E essas pessoas ficam presas aqui nesse niilismo, nessa forma de ver a vida, que entende que a vida não tem sentido, que entende que a vida é isso aí e vamos aproveitar, né? Não tem muito o que fazer, vamos aproveitar. A segunda fase, ou o segundo bloco de pessoas, dentro desse terceiro nível, tá? Lembre-se que a gente está falando das pessoas dentro do terceiro nível. São as pessoas que partem para o poder pessoal. São pessoas que elas perceberam que elas, né, podem usar todo esse conhecimento delas para manipular outras pessoas, para criar uma liderança política ou religiosa ou filosófica. Elas querem usar todo esse entendimento que elas tiveram, todo esse conhecimento que elas tiveram, elas usam isso para aplicar no poder pessoal delas. Porque como a maioria das pessoas, né,
estão nos níveis inferiores, elas sabem como manipular essas pessoas, elas sabem o que faz essas pessoas dos níveis abaixo sentir dor ou desejo, ou como tocar nos gatilhos mentais delas. Então elas usam isso como poder pessoal. E são pessoas que se destacam, elas podem ser grandes empresários, elas podem ser, como eu falei, líderes políticos. Elas criam seus próprios sistemas, então são pessoas que têm muitas pessoas em volta delas, que acreditam no mesmo sonho que elas, né? Então elas traçam um movimento, né? Uma causa pela qual as pessoas devem lutar, e elas envolvem pessoas ao redor dela para lutar por essa causa, né? E são pessoas que param de desperdiçar energia e sabem escolher as batalhas com que lutar. Então são pessoas estrategistas, são pessoas, né, que têm uma maldade, vamos dizer assim, né? Elas sabem aonde que elas podem pisar, elas sabem onde que elas podem ir, elas sabem o que elas devem falar, elas sabem com quem conversar, como tirar proveito das pessoas, né? Então são pessoas que conseguem, de uma forma assim, né, manipular as outras. Pode ser isso no sentido positivo ou no sentido negativo, mas são pessoas que sabem usar isso a favor dela, ao proveito dela, e tendem a fazer riqueza, tendem a ter poder político ou poder religioso sobre as outras pessoas. E, por fim, né, tem a terceira fase dentro do nível 3, né, sempre lembrando que a gente está dentro do nível 3, que são pessoas que eu caracterizei assim, né, são pessoas que elas tomam uma decisão. Que decisão é essa? Com todo esse entendimento, né, que ela teve, com toda essa percepção que ela teve da realidade, com toda essa bagagem que ela teve de experiência e tudo mais, ela fica entre dois caminhos, né? Uma decisão que ela precisa tomar entre dois caminhos, que são parecidos com o que eu falei anteriormente, mas o que eu coloquei aqui é o seguinte: dentro da fase 3, as pessoas elas podem tender ao autossacrifício ou à dominação total. Então, novamente, né, pode parecer um pouco ali com a fase 2 do poder pessoal, mas ali o do poder pessoal ela está um nível abaixo, vamos dizer assim. Ela pode usar esse poder pessoal simplesmente, não necessariamente ela precisa manipular uma grande massa de pessoas, ela pode manipular as pessoas ali ao seu redor. Agora, dentro do nível 3, não, são pessoas que manipulam o país inteiro, são pessoas que, tipo assim, são psicopatas, vamos dizer assim, que não ligam para as consequências de nada e sabem o que tem que fazer para chegar lá no objetivo que elas querem. Eu consigo pensar em vários nomes aqui de pessoas que têm essa capacidade de manipulação e controle de toda uma sociedade, de todo um país ou de todo um setor da economia, enfim, mas que elas usam isso para realmente dominar, e o objetivo dessas pessoas é colocar o nome delas na história, né? Elas são pessoas que querem deixar um legado e que elas querem colocar o nome delas na história de uma forma ou de outra. Ou então as pessoas que tendem para o autossacrifício, né? Elas entenderam a realidade, elas não querem usar esse poder que ela tem para dominar as outras pessoas. Elas, dentro de toda essa capacidade que ela tem, ela se autossacrifica, ela prefere se autossacrificar, ela prefere doar tudo que ela tem, o tempo dela, a energia dela, os recursos dela para as outras pessoas, para amenizar a vida dessas pessoas, né? Também consigo pensar aqui em várias pessoas, em vários nomes, né? Principalmente Jesus Cristo, né? Se a gente for falar pro lado espiritual, Jesus Cristo é a pessoa, né? Eu estou dizendo assim em termos carnais, né? Mas é o ser, o ente, né, que entendeu toda a realidade, percebeu toda a realidade, claro, é porque ele criou. Não estou entrando nesse aspecto aqui espiritual e teológico, eu quero só focar aqui na parte mental. Mas olhando assim do ponto de vista humano, ele entendeu toda a realidade e mesmo assim se sacrificou por ela, né? Vamos dizer assim. Mas Jesus Cristo não é um bom exemplo porque, novamente, ele que criou a realidade, enfim, não quero entrar nesse aspecto aqui nesse vídeo. Mas é isso, são pessoas que tendem a se auto-sacrificar, né? Você pode pensar em nomes também aí
de pessoas que são têm esse lado espiritual mais forte, né? São monges, enfim, são gurus e tudo mais. Mas são pessoas que não acreditam no materialismo, não acreditam em filosofias, não acreditam em política. Elas simplesmente decidiram viver a vida delas ou isoladas do mundo, ou fazendo o máximo que elas podem para amenizar, né, a dor, o sofrimento das pessoas ao redor dela. Bom, esse é o vídeo de hoje. Acredito que essa teoria aí, essa filosofia aí que eu criei, não filosofia, né? Esse desenho que eu desenvolvi aí possa te ajudar de alguma forma. Se você gostou, se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo, comenta aqui abaixo. É a primeira vez que eu falo sobre esse assunto aqui de forma aberta. Já conversei com pessoas mais próximas sobre isso, e sempre que eu toco nesse assunto, as pessoas parece que virou uma chavinha na mente delas ali. E se o mesmo aconteceu com você, comenta aqui abaixo, curte o vídeo, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo com quem que você acredita que possa fazer sentido. Se você quiser mais vídeos sobre esse tema, que a gente pode explorar esse tema dentro de assuntos específicos, nichos específicos. Mas se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.